Jefferson Miola, vamos começar já falando de uma espécie de conspirata internacional contra o STF brasileiro. Como é que é isso? Elon Musk, Bolsonaro e quem mais? Tá todo mundo querendo fustigar o STF brasileiro? Seria sinal de que o STF está indo bem? Tudo bom, Miola? Tudo. Bom dia mais uma vez, Gustavo. Eu acho que já está fora de dúvidas, né, de que o que aconteceu nesses últimos dias, na verdade nas últimas semanas, é uma ação orquestrada da Internacional Fascista, né, para promover uma verdadeira guerra, não é, contra o governo Lula, né, e contra a Suprema Corte brasileira, né. Esta estratégia, ela foi dissecada em certo sentido, até eu te recomendo aqui a audiência também, Gustavo, que acompanhe o Instituto Democracia em Xeque com X, né? E esse instituto, ele fez uma cronologia dos acontecimentos e nos expõe de maneira, né, muito didática, o verdadeiro balé sincronizado, né, desta operação, que ela começa, na verdade, com uma reação do Bolsonaro à investida da Suprema Corte da Polícia Federal, com o avanço do inquérito sobre os atos antidemocráticos. Ele imediatamente reage, né, para retomar a iniciativa política no ato de 25 de fevereiro na Avenida Paulista. Ali ele já dá pistas, né, de uma estratégia de defesa que consiste em desacreditar e deslegitimar a Suprema Corte brasileira, né, denunciando o que, na visão deles, é uma ditadura judicial instalada no país entre o STF e o governo Lula, né, e finalmente ele cria esta versão vitimizadora, né, de que ele é um perseguido pelo sistema, né, e que, portanto, né, é uma realidade, né, de uma perseguição que vai culminar com a sua prisão. Essa é a narrativa que eles criam e surge, portanto, o tema da anistia, inclusive, com a bandeira, né, política. O tweet do Elon Musk no dia 11 passado, né, dia 6 passado, perdão, no sábado passado, ele busca um pretexto qualquer, e o pretexto foi a última postagem que o Alexandre de Moraes, que é muito comedido nas suas aparições nas redes sociais, o último tweet que ele tinha feito foi dia 6 de janeiro de 2024, agora recente, quase 3 meses atrás, e um tweet super inocente, que era para felicitar o Ricardo Lewandowski pela indicação para o Ministério da Justiça do presidente Lula, do governo Lula. Ele pega aquilo e pretexta, e aquilo foi uma espécie de um apito para a matilha, né? E tu observa que a partir daquele momento, né, tinha sido precedido por uma mentira feita, instalada nas redes por um ativista da extrema-direita, Michael Schellenberger, que ele que iniciou tudo, dizendo dos arquivos do Twitter, né, que ele, inclusive, ontem ele se desmentiu, ele reconheceu que mentiu, né, naquela informação falsa, e o Elon Musk, então, ele publica, e tu observa, né, e isso ficou bem evidenciado, e, portanto, é importante ver esse Instituto Democracia em Xeque, que ele faz essa remontagem, né, ele monta esse mosaico todo. Por um lado, teve uma reação, né, muito forte e organizada, orquestrada, de vários agentes, né, centrais da extrema-direita internacional, desde um general Flink nos Estados Unidos, o Sebastián Abascal, que é o presidente do partido Vox da Espanha, e o Daniel Ventura, não é, que é o presidente do partido Chega de Portugal, que são essas expressões da extrema-direita. Isso teve uma enorme repercussão internacional, uma difamação do Brasil no mundo, né? E isto combinado com uma operação doméstica, em que, sobretudo, parlamentares da extrema-direita, né, combinaram viagens, peregrinações à OEA, aos Estados Unidos e às Nações Unidas, Comissão de Direitos Humanos, para denunciar o que, do ponto de vista deles, é uma ditadura judicial instalada no país, e domesticamente esse bombardeio que fizeram, né, pesado, né, com essas denúncias. Então eu acho que esta é a situação que nós estamos, né, em que há um ataque, né, orquestrado,
isso já é fora de dúvida, ele foi muito bem organizado, da extrema-direita, dessa internacional fascista, que promove essa guerra fascista contra a nossa democracia, mas, sobretudo, né, com o objetivo de debilitar, atacar, né, e derrubar, né, o governo do presidente Lula. O Brasil é secundário, né, desnecessário a gente repetir o papel e a importância que tem tanto o Bolsonaro, o bolsonarismo, como a extrema-direita brasileira, né, no contexto da articulação internacional da extrema-direita no mundo, né? Então é importantíssimo isso e fecha esse circuito desta operação organizada e orquestrada que tem esses objetivos, né? Acho que as reações estão em curso, ainda a ver quais serão os desdobramentos, né? E que, bom, o Brasil está diante de uma oportunidade, eu acho, tá? Eu encerro, Gustavo, que é de avançar no sentido de uma atitude exemplar no combate à extrema-direita, inclusive nesta dimensão das plataformas digitais. Olha que lindo que é o site aqui, Democracia em Xeque, que o Miola está elogiando aqui para a gente. Olha, o site está aqui, né? institutodx.tudojunto.org. E aqui tem aqui uma espécie de dossiê, né? Elon Musk versus Alexandre de Moraes. Então, recomendo. Isso. Vou colocar aqui no bate-papo também. Bela dica. É novo esse site, o Miola? Muito interessante. O Instituto funciona há cerca de 4 anos, né? Exatamente quando começa a haver essa decolagem, né, mais ameaçadora, né, ao nosso sistema político, à democracia, e essa proeminência, né, tão evidenciada da extrema-direita, não só no país, no mundo inteiro, não é? Muito bom, muito elegante o site. Depois eu, inclusive, quero ver se chama alguém do Democracia em Xeque para vir. Seria bem bacana. Conosco. Bem bacana. Miola, você acha que o Musk conseguiu alguma coisa com esse apito de cachorro aí que ele... Eu, particularmente, eu acho que ele se deu mal aqui no Brasil. Acho que o Alexandre de Moraes respondeu muito rapidamente, de maneira contundente. Alguns analistas dizem que o Alexandre de Moraes escorregou numa casca de banana do Elon Musk. Eu não sei se isso é verdade. Eu queria te ouvir mais um pouquinho sobre isso. Tem opiniões diversas, né? Tem gente que avalia, eu acho, né, que tem um problema fundamental nisso tudo. O Elon Musk, ele atrai para a arena que ele controla, que é o tribunal da internet, os seus inimigos. Então ele tem essa inteligência, digamos, né, estratégica de atrair para dentro do próprio tribunal da rede, né, a Suprema Corte brasileira e todo o sistema político brasileiro. Bom, mas eu acho, né, que a contabilidade geral é de um prejuízo para o Elon Musk. Ele tem negócios no Brasil, acho que é importante a gente também diferenciar, porque esta ação coordenada que ele promove, ela tem essa dimensão ideológica, vamos dizer assim, né, que é de um personagem que coloca um dos principais dispositivos de redes sociais do mundo a serviço, né, de um campo ideológico da extrema-direita, e ele partilha dessas visões, né, extremistas. Em segundo lugar, ele tem muitos negócios, né, ele usa, né, esse dispositivo para promover desestabilizações, crises, né, e situações de impasses, exatamente, né, para inviabilizar países e, com isso, ele conseguir promover golpes de Estado, como ele promoveu, por exemplo, na Bolívia em 2019. Né? Então, é isso. Mas eu acho... O Musk, você está dizendo, está envolvido no golpe da Bolívia. Ele próprio reconheceu isso. Inequivocamente. É uma dedução minha. Ele não só reconheceu isso, né, como ele disse... Se precisar atender, Miola... Ele não só reconheceu isso, né, como ele afirmou, né, que ele daria tantos golpes quantos fossem necessários, onde quer que fosse necessário. Parece que o Equador também tem o dedo dele, né? O Equador também tem o dedo dele. Tem um tema por trás disso, que são as riquezas regionais, especialmente, né, o lítio. Né, o lítio, que é um produto de altíssimo interesse para os complexos industriais relacionados ao campo de dedicação comercial industrial do Musk. Mas eu acho, tá, Gustavo, que ele sai debilitado sob esse ponto de vista, né, de uma ampliação de uma percepção mundial sobre o papel que o Twitter vem desempenhando e essa instrumentalização para o campo ideológico da extrema-direita, não é isso? E ele cria uma oportunidade no Brasil que eu acho que está sendo desaproveitada, uma delas que é a regulamentação urgente das redes, e isso independe do governo, não é, ou da sociedade civil, porque foi uma decisão imposta pelo Arthur Lira, que ele entra nesse circuito também da coordenação, né, desta operação que aconteceu, e o Lira botou no lixo
anos de tramitação do projeto de lei 2630 de 2020. Né? Ele simplesmente descartou aquilo e instalou um grupo de trabalho que é para deixar as coisas exatamente como estão, ou seja, um ambiente livre para que esse terrorismo da extrema-direita ele continue atuando nas redes. Mas tem uma outra oportunidade que eu tenho a impressão que está sendo desaproveitada pelo governo brasileiro, que é a possibilidade, né, de se fazer um esforço, a partir do Estado brasileiro, de criar uma plataforma pública, não estatal, uma plataforma com tráfego livre, desimpedido, democrático, mas sem crimes. Né? Não é razoável que o mundo tenha 4 ou 5 pessoas, trilionários, quadrilhários, que controlem, né, os fluxos de circulação das informações, que eles se dão sobretudo e são valorizados a partir daquelas informações que são mais apelativas, que produzem engajamento, que são justamente aquelas, né, que pertencem ao cardápio, né, de cosmovisão da extrema-direita. Então, os Estados nacionais não podem ficar com as suas democracias sujeitadas a isso. E o Brasil poderia dar um grande passo, mas um grande passo mesmo, no sentido de inaugurar um esforço coordenado com universidades do nosso país, públicas e privadas, com centros de pesquisas, com agências públicas, né, com a sociedade civil, com o Congresso, com as instituições republicanas, para viabilizar uma plataforma pública e que se conecte internacionalmente, que sirva essa plataforma, né, uma disponibilidade mundial para que o mundo possa se beneficiar de uma iniciativa desse tipo, onde nós não ficamos mais dependentes, né, dos caprichos dos proprietários dessas empresas para definir o que pode e o que não pode. Eles normalmente só deixam circular ou valorizam a circulação daquilo que agride, violenta e ofende as nossas democracias. Então eu acho que essa é uma oportunidade, né, que eu espero que o governo do presidente Lula possa rapidamente, né, sinalizar nessa direção, né, de fazer um esforço de construir essa plataforma digital pública. Como é bom ouvir o Jefferson Miola, eu também acho que é um momento perfeito para isso e acho que até assim a gente deixou esses monstros crescerem muito, né? É uma situação absolutamente inaceitável, né? Que 5 pessoas, 4 pessoas, 5 bilionários, cada vez mais bilionários, controlem o fluxo de informações pelo mundo. Olha, Miola, antes de fazer mais uma pergunta sobre esse tema para você, a Maristela Zancan está aqui. Miola já está no Blue Sky? Ela está perguntando. Você já foi para o Blue Sky? Que é o concorrente do Twitter? Eu fui, viu? É bonitinho. Na verdade, ele é uma derivação do Twitter. Sim, né? Sim. Ele é uma derivação. Eu não fui ainda, eu acho, e inclusive tem gente celebrando que o presidente Lula ingressou no Blue Sky. Eu acho que o presidente Lula, né, ele poderia surpreender positivamente. Não, ele pode chamar todo mundo, mas eu acho, né, que o presidente Lula, ele deveria fazer um esforço no sentido de analisar esta possibilidade, de conclamar para a criação de uma plataforma pública não estatal. Nós precisamos sair dessas armadilhas, Gustavo. Ninguém assegura que esse Blue Sky, que foi desenvolvido por desenvolvedores que têm experiência, né, na própria criação do Twitter, ele não venha a ser futuramente, né, um novo Twitter. Parece que os princípios do Blue Sky são diferentes. Eu achei muito interessante. Eles têm assim, descentralizado e tudo mais. Mas você tem toda a razão. Comunidade aberta. Comunidade aberta. O Theo Lima está dizendo aqui, Jefferson Miola, talvez saiba responder quem é o atual dono da Ilha de Trindade? Por que você saberia disso? Não, eu suspeito que ele esteja falando do Elon Musk, é isso? Não, ele está falando, o Theo Lima, meu querido, ele até mandou um zap aqui para mim também, que ele é meu amigo, pergunta ao Jefferson Miola, que até o fim da Segunda Guerra Mundial pertencia aos Estados Unidos. Não, isso tá, mas eu não sei se agora que é um protetorado, né? Isso, que é no litoral brasileiro, né? Isso. No litoral brasileiro. Está fora das 200 milhas náuticas, se não me engano. Sim. Agora, você sabe alguma coisa sobre isso? Não sei o que o Theo está se referindo aqui, não. Ô, Theo, vamos investigar esse negócio para você, viu, meu querido? Pode deixar que a gente chega finalmente aqui. Agora, você tem toda a razão, quando você fala que o Blue Sky pode se transformar em alguma outra coisa mais adiante, né? Enfim, cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça, né? Você conhece esse ditado, né, Miola? Agora, você acha que... Eu acho perfeita essa ideia de que o Estado brasileiro, a sociedade brasileira, eu não quero nem usar governo mais, porque a coisa está meio estranha no governo, né, Miola? Vamos admitir que tem uma desarticulação assim estrutural no governo.
A pergunta que eu ia fazer para você, você bota fé que o governo poderia articular uma coisa dessa ou é só um sonho? Não, eu acho aqui não é idealização e sonho, eu acho que é uma necessidade, um imperativo democrático do mundo, não é um problema só brasileiro, claro, do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Bom, analogamente, por exemplo, ao que tem as grandes emissoras de televisões públicas do mundo, e está consolidado isso nas democracias liberais, qual é o problema de ter uma BBC, por exemplo, né, a RAI na Itália, né, a TV pública francesa? Isso está pacificado, já está superado esse debate no obscuro que acha que o que é estatal e público, né, não presta. Pelo contrário, tem uma regulação muito forte essas televisões públicas e elas exercem um papel central na democratização da informação e do direito à opinião nos países. Então, veja, analogamente a isto, eu acho que é necessário hoje um imperativo que seja constituída uma plataforma, e sem o Estado participar disto, não há como essas plataformas elas nascerem, né, como sendo direcionadas e orientadas pelo direito nacional e internacional. É só isso que a gente precisa. Nós não precisamos ter um Estado manipulando o que vai acontecer, não, nós precisamos ter uma infraestrutura criada a partir de um esforço indutor do Estado, dos Estados nacionais, para que crie, né, essas grandes vias de informações do mundo. Da mesma forma, Gustavo, que uma rodovia, quando ela é criada, ela tem normas, né, ela tem velocidade máxima permitida, ela tem os sinais de trânsito que têm que ser observados, né, ela tem pedágio, eventualmente, né, ela tem regras de funcionamento. O mesmo vale para essas vias por onde trafegam, né, o sistema de informações do mundo, seja eles por transferência satelital, sejam eles por transferências físicas por meio de cabos interoceânicos, etc. Mas isto é o que é necessário fazer. Tem que haver um esforço público mundial. Não é um problema só do Brasil, mas o Brasil pode dar um salto importante nesse sentido, né, de ser também uma referência no enfrentamento à extrema-direita a partir do enfrentamento de uma situação fundamental, que é o ecossistema onde eles operam, né, e fazem essa balbúrdia toda e atacam, né, as nossas democracias. E atacar isso, do meu ponto de vista, é uma prioridade das prioridades que tem que ser enfrentadas pelo governo. É uma necessidade do Estado, da soberania, do bom exatamente. convívio. Eu até pensei, eu estava fazendo essa reflexão, né? A reflexão que esse episódio do Musk traz essa reflexão. Tem um colorário bom, né? Essa história toda, tem um efeito colateral muito bom. A ONU, por exemplo, poderia entrar nessa discussão. Exatamente. Agora, eu dizer para você o seguinte: o Estado tem que entrar, se bem que, Miola, os Estados Unidos, é eles que mandam nesse negócio todo aí. Sim, claro que sim, mas veja, por que os Estados Unidos são tão indiferentes ao funcionamento dessas plataformas e são indiferentes a que elas tenham uma desregulamentação total? Mas e com relação à chinesa, eles querem sabotar o TikTok. Não, isso sem dúvida, porque são instrumentos de guerra geopolítica, Gustavo. Esse é um problema central. Estão certos os chineses, estão certos também os russos e outros países que pensam, né, em plataformas que garantam as suas soberanias. Estão certos esses países, não estão errados. Né? O problema é quem quer impor, né, plataformas e uma lógica de funcionamento que ataque essas soberanias, que é o que faz os Estados Unidos, que todos, não por acaso, os proprietários dessas plataformas, né, o Elon Musk ele é um sul-africano, mas ele tem todos os seus negócios nos Estados Unidos, não por acaso as plataformas todas, e todo o complexo de informações do mundo, cerca de 85% da informação que circula no mundo, ela se origina em Washington ou no Pentágono. Então não é razoável isso. Nós temos que fugir, né, disto que são limites impostos por uma potência no mundo e que ela viabiliza esses personagens que são ultra bilionários, né, e que dominam o que é hoje essencial na vida em sociedade no mundo, que é o sistema de comunicação da internet. Então isso tem que haver uma iniciativa. Não é aceitável que a gente ouça, como eu ouvi, né, pessoas, agentes políticos do governo federal, que me dizem, não, o Estado não tem capacidade para fazer isso. A SERPRO não tem capacidade. Eu acho absurdo. Eu acho, porque é o Estado que gera inteligências na forma de seus programas e projetos direcionados para as universidades do país, públicas ou privadas, para os centros de pesquisas, né, para toda a comunidade, não é, de especialistas da área de TI do Brasil inteiro. Então o Estado tem capacidade. Isso aqui não é dirigismo, é indução. O Estado, eu não estou defendendo aqui, Gustavo, que tenhamos um Pravda, né, cibernético. Eu estou defendendo que a gente tenha plataforma pública de caráter não estatal, né, controlado, né, pela sociedade civil, pelas instituições da nossa República, né, e que tenha como critérios, fundamentalmente, a lei brasileira e o direito internacional.
Não precisa mais do que isso. Tudo o que foge ao que está dito na lei brasileira e o que está previsto no direito internacional não circula, não tem espaço, né? Não tem concessão para andar, trafegar nesses ambientes. Então, eu acho que esse é um imperativo, né, que esse processo ele nos traz, e a gente tem que ter consciência. Essas plataformas, elas são um instrumento poderosíssimo, controlado, dominado pelos proprietários dessas companhias, que têm interesses negociais no assunto, mas esses interesses negociais, eles colidem com a democracia, porque são os discursos de ódio, a estimulação à violência e os ataques à democracia que mais engajam, que mais geram receita, que mais geram lucro para os proprietários. E eles são uma ameaça real e concreta às nossas democracias. Aliás, ontem o Alexandre de Moraes estava na USP, defendendo a titularidade ali para a cadeira que ele tem como professor, e o texto dele, né, a tese dele, é sobre as big techs, realmente, e sobre o discurso de ódio e tudo mais. E até repercutiu, não sei se você chegou a ver alguma das repercussões ali, ele disse que fez uma reunião, ele disse nessa sessão, né, de titulação, fez uma reunião com as grandes, com as big techs, né, no ano passado, e eles disseram para o Alexandre de Moraes o seguinte: falou, o que engaja é confronto, né? Confrontação e coisas fofinhas como gatinho, cachorrinho e galinha, aquela coisa toda. Eu fiquei na dúvida, viu? Eu acho que isso não engaja tanto. Enganaram o Alexandre de Moraes, não tem nada. Eu acho que é isso. Enganaram o Alexandre de Moraes. O trabalho de campo que ele fez, onde ele recolheu essas informações, mas a primeira parte tem uma farta literatura que diz, tem uma farta literatura já que comprova isso, que o que engaja de fato são exatamente essa capacidade que as redes têm, né, de agenciar os afetos ressentidos. E sempre, humanamente falando, né, tudo que é escatológico, tudo que é exagerado, né, tudo que é apelativo, né, que foge, digamos assim, de uma certa normalidade, de uma cosmovisão de senso comum, isso é o que chama a atenção, isso é o que atrai, é o que engaja. Né? Não importa se seja verdade ou não. O fato é que isso é um mecanismo, né, de captura de consciências e de adesão, que acaba sendo adesões políticas e ideológicas também, que fazem com que a gente tenha hoje no Brasil um resultado da eleição de 2022 com 58 milhões de pessoas que votaram no Bolsonaro. Depois de tudo que o Bolsonaro fez. Mas são 58 milhões, uma espécie de um fenômeno de abdução, né, de consciências. Foi isso que aconteceu. E as redes sociais, elas têm um papel central na deformação das consciências, de uma consciência pública, né, minimamente civilizada, mas, sobretudo, num papel de desestabilização e de organização e de catalisação dessas consciências em direção a um projeto, né, que é um projeto que afronta o Estado de Direito e a democracia. Jefferson Miola aqui no 11 News. A gente está chegando ao final aqui, estou esperando o meu próximo convidado entrar, porque a gente tem a participação do Edinho Silva ainda aqui, fechando, né? A gente inverteu aqui a ordem. Peço até desculpas para o Miola, porque eu fiz tantas inversões com o seu horário, né, o meu querido Miola, que até você se confundiu hoje aqui. Agora. Mas que bom que você veio, que está aqui, que já deu todos esses esclarecimentos. Eu queria uma última questão para você comentar para a gente, que é o Equador e o México. Essa coisa absurda, né, de se invadir uma embaixada daquela maneira. Ontem, se não me engano, a Organização dos Estados Americanos fizeram alguma moção aí em defesa, enfim, criticando o Equador. Você que conhece tão bem aí os movimentos políticos da América Latina, como é que você está vendo a situação do Equador? A situação do Equador é uma situação ainda, né, em trânsito, porque nós estamos com o governo do Noboa, que é um governo tampão. Ele tem 18 meses desde que foi eleito, né, para cumprir, e ele, na verdade, ele é uma espécie de um recurso temporário que a extrema-direita e a direita equatoriana tem para impedir que o campo democrático da Revolução Cidadã do Rafael Correa possa disputar em condições de vitória, e as pesquisas indicam fortemente que as possibilidades, né, de que o progressismo retorne ao governo no Equador são muito consideráveis. Então, mas o ato que aconteceu lá nesses dias de invasão da embaixada e retirada à força do ex-vice-presidente, Gustavo, é de extrema gravidade, mas é de extrema gravidade. Aquilo extrapola, né, todos os tratados de acordos diplomáticos e viola a soberania. Veja que uma embaixada que está instalada dentro de um país, ele é um território estrangeiro. É como se o Equador tivesse, portanto, violado o território,
né, do México. É como se o Equador tivesse adentrado com as suas tropas dentro do território mexicano e praticado, né, um crime que fosse lá de retirar um cidadão equatoriano à força. Não pode fazer isso. Isto é um ato praticamente de guerra, né, equivale a uma invasão. Uma invasão territorial. Isto é um crime, né, um crime internacional, e vai ter seguramente desdobramentos do ponto de vista, né, inclusive, de sanções que a ONU possa, né, aplicar em relação ao Equador. Essa situação é uma situação inédita. Tem um episódio anterior que aconteceu com Assange, que se deu na Inglaterra, te recordas? Foi na Embaixada do Equador, com a diferença que lá, que é uma violação, inclusive, do direito ao asilo, do direito internacional ao asilo, quando houve uma mudança de governo, né, o governo do Lenín Moreno, que inclusive é um governo que tinha sido eleito com apoio do Rafael Correa e traiu o Rafael Correa, que foi comprado, né, pelos Estados Unidos e pela extrema-direita a partir de chantagens sofridas com dossiês que tinha contra ele, mas então ele modificou uma decisão do Estado equatoriano, né, que era uma decisão de manter o direito do asilo ao Assange, e ele entregou o Assange para as autoridades londrinas. Isto em si já era uma irregularidade. Agora nós temos a segunda situação, né, de um governo do Equador que comete essa barbaridade de invadir um território soberano que está dentro do país, que é uma embaixada, e cometer mais este crime. Então é uma situação bem grave, né, e vai ter, como eu disse, repercussões. No âmbito da OEA já teve um grande consenso crítico em relação a isso, e nas Nações Unidas o governo mexicano entrou já, né, com uma acusação, né, e um pedido de providência de parte da ONU em relação a esse episódio. América Latina, meio panela de pressão nesse momento. Quando a gente recebe aqui o Tadeu Venere, querido Tadeu Venere, seja muito bem-vindo aqui ao 11 News, satisfação de recebê-lo, uma honra muito grande. Vou me despedindo do Jefferson Miola. Miola, brigadíssimo por toda a sua, agradeço, obrigado. Toda a sua elegância habitual aqui conosco. Não, tá bem. Um abraço grande, tá bom programa, um abraço, Tadeu. Abraço tchau, grande. Tchau.